A avó da minha amiga. Tenho uma amiga de longa data. Nos conhecemos quando estávamos na 7ª série e somos amigas até hoje. Quando estávamos no ensino médio, essa amiga estava passando por alguns problemas familiares e, como conversávamos muito, ela me contava tudo. Me dizia que estava um pouco confusa em relação às suas crenças, pois sua mãe praticamente a obrigava a fazer parte de uma igreja a qual ela não se sentia muito bem e discordava de muitos ensinamentos. Na época, um de seus tios da parte de sua mãe havia falecido e sua avó materna ficou muito doente. Ela cuidava muito da avó e ficava com ela no hospital, pois a maioria de seus parentes maternos moravam longe da cidade e sua mãe trabalhava muito por ser divorciada e ser a provedora do lar. Essa amiga, que estudava pela manhã e era menor de idade, não podia passar a noite no hospital com a avó, então geralmente ela ia após a escola. Em certo dia, quando voltávamos de ônibus para casa, minha amiga começou a me contar algo que havia acontecido. No dia anterior, quando ela chegou no hospital, o quadro da sua avó havia piorado devido a uma queda que sofrera durante a noite. Minha amiga então fez companhia para a avó, que dormia profundamente após a fatídica noite. Quando sua avó acordou, minha amiga perguntou o que havia acontecido e a alertou sobre tentar se levantar sozinha, pois caso quisesse levantar ou ir ao banheiro, poderia chamar uma das enfermeiras. Mas o que a sua avó lhe contou a deixou bastante assustada. Ela explicou que não tentou se levantar, mas que tinha acordado pela madrugada pois seu filho, o tio falecido, havia aparecido. Porém não falava nada, apenas estendeu a mão e sorriu. Ela então tentou segurar a mão de seu filho, porém quando tentava tocá-lo, ele se afastava um pouco para trás, impedindo-a que alcançasse sua mão. Ela então tentava se esticar mais para segurar-lhe a mão, mas ele foi se afastando cada vez mais, sempre com a mão estendida, como se quisesse que ela o segurasse. Ela então se esticou na beirada da cama e caiu. As enfermeiras ouviram um barulho e correram para ver o que havia acontecido, e o tal tio havia desaparecido. Esse acontecimento deixou minha amiga muito perturbada, pois ela me questionou. Se fosse realmente meu tio, por que ele faria minha avó se machucar caindo da cama? Meu tio não faria mal à minha avó, e também não acho que ele viria buscá-la porque ela estava melhorando. Também acho que não era de fato o tio da minha amiga, pois além de não falar nada, ele fez com que ela se machucasse, algo que ele jamais faria com a mãe dele. Mas acredito que muitas vezes espíritos malignos podem tomar formas diferentes e de pessoas queridas, podendo nos abalar e nos colocar em situações perigosas. No caso da avó da minha amiga, ela estava muito deprimida devido à recente morte de seu filho. Isso aconteceu já faz uns 8 anos e a avó da minha amiga está viva até hoje. Esse relato foi enviado no e-mail assustadoramente@outlook.com. A sombra na porta. A casa onde morava quando pequeno sempre teve um ar estranho. Eu, meu irmão e meu pai sempre ouvimos coisas estranhas, como barulhos de pratos e copos caindo ou cadeiras sendo arrastadas na cozinha. Mas sempre que íamos verificar, não era nada. Meu pai sempre dizia que deveríamos ignorar esses barulhos, pois o medo poderia nos fazer ver coisas que não estavam lá. A casa era pequena e possuía poucos cômodos. Na época dos eventos, meu irmão e eu dividíamos o mesmo quarto e nunca dormíamos com a porta fechada, pois meu irmão tinha pesadelos e sempre corria para o quarto dos meus pais, então deixávamos a rota livre caso ele acordasse à noite assustado. E foi justamente por deixar a porta aberta que as coisas começaram a acontecer. Certa noite, eu acordei e olhei em direção à porta. Costumava fazer isso para tentar enxergar as horas no relógio que ficava pregado na parede em frente a ela. Pois como eu estudava de manhã, precisava acordar cedo para arrumar as minhas coisas e acordar os meus pais. Só que dessa vez eu não conseguia ver o relógio. Achei estranho e pensei que ele tivesse caído ou que foi tirado da parede por alguém. Então levantei e fui procurar o bendito relógio. E quando fui me aproximando da porta, notei que o relógio estava lá, só que tinha algo enorme e escuro parado na frente dele. Até hoje não entendo o que era aquela coisa parada na frente do relógio. Ela ia do chão ao teto da casa facilmente, mas não tinha um formato humano.
Era como se fosse uma cortina enorme ou uma sombra de algo retangular muito alto. Quando a coisa me notou, ela se mexeu muito rápido, correndo em direção à sala da minha casa. Eu não pensei 2 vezes e gritei pelos meus pais. Eles se levantaram assustados, achando que alguém tinha entrado dentro da nossa casa. E quando eu expliquei o que aconteceu, minha mãe me disse que possivelmente eu tinha visto um vulto e não deveria me preocupar, pois provavelmente eu nunca mais veria. Mas isso não foi verdade. Todas as noites seguintes eu via a sombra na porta do meu quarto, porém ela sempre corria de um lado para o outro. Nas primeiras vezes que a vi correndo, eu me escondia embaixo das cobertas e ficava de olhos fechados, implorando para o sono voltar logo e eu conseguir dormir. E sempre funcionava. Eu tinha me convencido de que talvez aquilo fosse coisa da minha cabeça, mas depois descobri que outras pessoas também conseguiam vê-la correndo na porta do meu quarto. Meu irmão viu, uma prima nossa que tinha dormido na minha casa também viu, e até o meu pai viu uma noite que tinha chegado em casa de madrugada. Todos viram a sombra correr pela casa, mas minha mãe ainda insistia dizendo que era besteira. Então, por muita insistência do meu pai, ela decidiu chamar minha avó, que era uma rezadeira, e era nossa vizinha. Ela não falou nada quando ouviu a história, fez uma bênção pela casa e me entregou um rosário de contas de madeira. Ela me disse que se eu visse aquela sombra de novo, eu deveria pegar o rosário e rezar o Pai Nosso que ela iria embora. As coisas ficaram mais tranquilas por um tempo. Passou-se um mês e ninguém mais falava da sombra. Mas, aparentemente, ela ainda estava lá. Certa noite, meus pais haviam saído para uma festa na casa de um amigo e me deixaram tomando conta de tudo. Eles tinham levado a chave reserva da casa, então eu decidi fechar todas as portas e ir dormir, pois quando eles chegassem era só abrir a porta e depois trancarem tudo de novo. Assim que eu consegui pegar no sono, o meu irmão me acordou chorando e gritando, dizendo que estava com medo pois a sombra da porta estava de volta. Eu olhei para a porta e vi a sombra correndo. Dessa vez ela parecia mais rápida. Então eu abracei o meu irmão e disse: Tudo bem, a vovó me ensinou algo que pode afastá-la. Peguei o rosário que a minha avó me deu e fiz a coisa que mais me arrependo até hoje, pois não consigo esquecer o que aconteceu. Eu olhei em direção à porta, crente de que tudo funcionaria. Eu comecei a rezar o Pai Nosso, mas quando eu terminei o 2º verso da reza, a sombra parou de se mexer e ficou parada em frente à porta do quarto. Meu irmão entrou em pânico e começou a gritar. Fiquei assustado e comecei a rezar novamente. Então a coisa preta se abaixou e atravessou a porta, entrando dentro do meu quarto e veio devagar até a cabeceira da cama, onde eu estava abraçado com meu irmão. Eu entrei em choque e comecei a chorar, sem nem perceber. Eu não conseguia falar nada, era como se estivesse paralisado, e olhando para a coisa eu pude ver algo dentro dela que eu não sei explicar direito. Era como se aquela sombra tivesse um espaço enorme dentro dela, e no centro dela ficava uma bola formada por coisas que pareciam ser corpos de pessoas se abraçando ou se contorcendo. Essa bola girava e parecia controlar aquela sombra em forma de pilar. Eu sentia aquela coisa se aproximar da gente, e na minha cabeça só existia um pensamento: Eu não deveria ter feito a oração. Agora ela está furiosa. Eu deixei essa coisa furiosa. Nesse instante, meus pais chegaram e, por algum motivo, mesmo estando com as chaves, eles bateram na porta da casa e falaram: Chegamos! Eu ainda estava paralisado, mas meu irmão conseguiu gritar: Pai, mãe, por favor, socorro! E com o grito dele, a coisa também gritou. Eu não consigo mais lembrar do som, mas lembro que era tão aterrorizante que meu pai, que era policial, sacou a arma e correu em direção do nosso quarto. Quando ele chegou, a coisa já não estava mais lá. No momento em que o meu irmão gritou, a coisa gritou de volta. Ela começou a se mexer novamente, mas era diferente dessa vez, igual a bola que ficava no seu centro, e diminuindo de tamanho, e continuou assim até sair pela porta do quarto, instantes antes do meu pai entrar. Naquela noite, eu e meu irmão dormimos com a minha mãe, e meu pai passou a noite em claro na sala, com a arma na mão, esperando para que algo acontecesse. Mas nada aconteceu. No outro dia, descobri que o meu irmão não tinha visto a bola dentro da sombra. Ele me disse que quando a coisa entrou no quarto, ele fechou os olhos e não quis abrir mais.
Depois dessa noite, a sombra nunca mais voltou. Já passaram-se anos e sempre que olho para a porta do quarto, me lembro de tudo o que aconteceu e até hoje não entendo o que era aquilo. Esse relato foi enviado pelo Douglas de Pernambuco no e-mail assustadoramente@outlook.com. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, não esqueça de qualificar dando 5 estrelas. Isso é importante para o crescimento do podcast. O relato a seguir trata de assuntos delicados, portanto, fique atento aos gatilhos. Vozes. Olá, gostaria de contar algo que aconteceu comigo e que até hoje tenho dúvidas se realmente aconteceu. Não costumo falar sobre este ocorrido, pois temo que as pessoas me achem louca e também é algo que mexe muito comigo. Por isso não é uma experiência que me sinto à vontade em falar. Não pretendo me identificar, mas deixo com vocês o meu relato. Sofro de depressão, ansiedade e síndrome do pânico. Hoje faço tratamento e estou bem. Porém, quando eu tinha 21 anos, eu não tinha noção de que eu sofria dessa doença. Mas eu sabia que havia algo de errado comigo. Ao mesmo tempo que eu estava sempre tentando dizer para mim mesma que tudo que eu sentia era normal. Foi quando passei por crises muito fortes. Eu já havia tido crises quando mais nova. Hoje em dia eu reconheço isso. Além de ter tentado suicídio algumas vezes, mas na época eu mentia para mim, dizendo que era apenas coisa de adolescente. Mas nessas crises que eu estava tendo aos 21 anos, estavam mais fortes e com sintomas que eu não tinha antes. Eu estava desempregada e não tinha muita expectativa. Eu morava numa cidade bem pequena do interior. Eu morava numa casa grande que era a última casa da rua. Junto com a minha casa, a rua também acabava, ou seja, na frente da minha casa havia aquele asfalto feito de pedras e na lateral a rua já era de terra e não havia mais casas. Um pouco mais para frente da minha casa havia o cemitério antigo da cidade, cujos fundos davam naquela mesma rua de terra. Apesar disso, eu gostava daquela casa. Tinha uma varanda onde eu gostava de ficar à noite olhando as estrelas. Porém, naquela época, confesso que passei alguns dias trancada em meu quarto, sem levantar da cama. Eu não tinha vontade de fazer nada. Eu apenas ficava deitada. À noite, eu não conseguia dormir. Ficava acordada dentro do quarto. Tinha crises de choro, pensamentos suicidas. Às vezes, sentia uma vontade imensa de beber algo alcoólico, como se eu estivesse em abstinência. O que era muito estranho, porque eu nunca havia bebido nada alcoólico antes. Eu não tinha paciência com nada nem ninguém. Não queria fazer nada. Nem as coisas que eu gostava de fazer. E eu sabia que isso não era normal e que eu não costumava ser assim. Porém, minha família parecia entender muito menos do que eu e apenas reclamava comigo dizendo que eu era muito chata. E eu não os culpo, afinal, não devia estar sendo fácil lidar comigo naquela época. Tudo que eu fazia era minhas obrigações na casa e depois voltar para minha cama. Foi quando eu vi um vídeo de uma youtuber que eu gostava muito, relatando sobre a depressão dela. E quanto mais ela falava, mais eu me identificava. Aquilo me preocupou, mas fez com que eu tomasse uma atitude. Eu pensei, não quero ficar doente. Então tomei forças e comecei a agir. Fazia coisas dentro de casa, comecei a sair com mais frequência para procurar emprego, comecei a me arrumar mais. Falando assim, parece simples e fácil, mas não foi. Eu buscava me conter e focar nos meus planos. Pois estabeleci pequenas metas que eu sentia que estavam ao meu alcance, coisas muito simples. Neste período comecei a me envolver bastante nas atividades da igreja que faço parte. Até fui chamada para dar aulas aos jovens durante a semana. Eu buscava ocupar minha mente com coisas positivas ao máximo que eu pudesse. Acordar cedo, procurar emprego, servir na igreja, ver meus amigos e sair com eles. Até comecei a namorar um rapaz que mora nos Estados Unidos que eu conheci enquanto ele morava no Brasil. Pediu para namorar comigo. Disse que gostava muito de mim e que queria voltar ao Brasil para me ver. Eu aceitei, mesmo relutante, pois apesar de gostar muito dele como amigo, não sabia se eu tinha outros sentimentos por ele. Mas como ele era muito legal e um bom rapaz, eu aceitei. Apesar de tudo parecer perfeito, as crises não pararam. Muitas vezes eu voltava da igreja à noite sozinha, me controlando, pois a minha vontade era de me atirar na frente dos carros que passavam. Eu não estava bem, meu humor oscilava. Eu lutava muito para levantar da cama. Tinha pensamentos invasivos que me deixavam muito mal. Às vezes tinha dificuldade para respirar, dificuldade para dormir e ainda tinha aquelas crises de abstinência que eu não entendia. Eu tentava explicar para o rapaz que eu namorava
que eu não estava bem. Tentava explicar a ele sobre os meus sentimentos e pensamentos ruins, mas ele parecia não entender. Isso não me acalmava, pois sentia que estar com ele não me faria sentir melhor. Às vezes nem tinha vontade de falar com ele. Isso fez com que discutíssemos bastante e eu pensava muito em terminar com ele. Eu me sentia sozinha, mesmo quando estava entre amigos e família. Numa noite comecei a me sentir mal. Aqueles pensamentos não paravam e eu comecei a ter uma crise de choro. Eu não estava conseguindo me acalmar e já estava bem tarde e eu não conseguia dormir. Foi quando, sem pensar muito bem no que eu estava fazendo, saí de casa, saí sem que ninguém visse e fiquei andando na rua sem saber para onde ir. Voltei para casa e fiquei olhando para o portão. Não tinha vontade de entrar. Então pensei em ir na casa de um amigo que geralmente gostava de ficar acordado de madrugada. E nós éramos muito amigos e eu já havia feito isso antes. Para chegar na casa dele, tinha um atalho pela rua de terra que passava atrás do cemitério. Era muito escuro e vazio por lá, mas eu fui mesmo assim. Quando cheguei na rua da casa desse amigo, um carro passou por mim muito rápido. Senti muita vontade de me jogar na frente, mas me controlei e corri para a porta da casa do meu amigo. Bati, gritei, chamei, mas nada dele atender. Olhei a hora e vi que já era 3 da manhã. Vi o quanto eu estava sendo inconveniente e resolvi voltar para casa. Voltei pela mesma rua de terra atrás do cemitério. Foi quando ouvi uma voz que dizia: Tá vendo só como você é inconveniente? Ninguém gosta de você, você não presta. Eu me assustei e fiquei parada escutando. A voz continuou: É por isso que você devia morrer mesmo. Comecei a chorar e respondi à voz dizendo que ele estava certo, que eu deveria morrer. E a voz continuou: Você deveria parar de enganar aquele rapaz que você namora. Ele pensa que você é uma boa pessoa, mas você sabe que você não é. Você não merece ele e só vai fazer ele sofrer. Eu respondi que iria terminar com ele e que não continuaria iludindo o rapaz. A voz então começou a me xingar, dizendo que ninguém me amava, nem mesmo a minha família. Foi aí que eu comecei a olhar em volta e me perguntar de onde estava vindo aquela voz. Eu estava falando com ela sem nem me perguntar de onde vinha. Eu estava sozinha no escuro, bem atrás do cemitério. A voz continuou a me xingar. Fechei os olhos com toda força e disse que o que dizia não era verdade e que era para me deixar em paz. Em seguida, a voz parou. Eu abri os olhos com uma sensação de alívio. Foi quando vi uma luz vindo em minha direção. Um carro veio para cima de mim e eu rapidamente corri para longe. O carro também tentou desviar, buzinando muito, e seguiu. Fiquei em choque, quase fui atropelada. Fui correndo para casa e chorei até dormir. Não ouvi mais aquela voz. Também terminei o namoro com o rapaz, que ficou um pouco magoado, mas acho que foi melhor assim. Tive muitos altos e baixos, mas sinto que agora estou melhor. Confesso que tenho muito medo de ouvir vozes novamente como naquele dia. E me pergunto se não imaginei tudo, se não era a minha própria mente. Mas a sensação que eu tinha era de que havia outra pessoa falando comigo. Esse relato foi enviado no e-mail assustadoramente@outlook.com. E esses foram os relatos desta quarta, lembrando que você pode enviar o seu para o e-mail assustadoramente@outlook.com e não esqueça de mencionar se você quer ser identificado. Aproveitando para pedir para vocês me seguir no Instagram, que é o assustadoramente_podcast, e lembrando também que você pode colaborar com o podcast no site do Apoia-se. O link está aqui na descrição.